sou César Campos, administrador, conselheiro aqui do Conselho Regional de Administração, e estamos hoje aqui num dia aqui especial, porque nós estamos recebendo a visita do coordenador do curso de pós-graduação MLG, do Centro de Liderança Pública em São Paulo, que está nos fazendo uma visita hoje muito especial, e além do Humberto Dantas, que é cientista político, que está nos visitando hoje, nós temos aqui o presidente do Conselho, Wallace, e o nosso representante no Conselho Federal, Wagner Siqueira. Nós vamos ter uma conversa sobre gestão pública e política, sobre os caminhos, sobre as perspectivas, sobre os problemas, sobre as dificuldades que os gestores públicos, os administradores que atuam na área pública podem ter nessas atividades e algumas novidades, inclusive. Boa tarde, Wallace. Tudo bem? Tudo bem, César, tudo bem. Meu querido amigo, recém-amigo, parece que tem muito tempo. Dantas, nosso conselheiro federal Wagner, é sempre uma honra muito grande para o Conselho do Rio de Janeiro iniciar um possível contato, uma possível parceria com uma instituição tão renomada como que o Dantas, cientista político, representa para São Paulo e para o país. O estado do Rio de Janeiro é um estado muito impactado pela crise político, econômico e social que permeia o país. E por que o Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro não pode também exercitar esse papel de contribuir para a melhoria no campo da gestão, no campo da política do Estado? E, simultaneamente, gerar e aumentar níveis de empregabilidade e mobilidade social por administrador. Então, eu entendo que essa pode ser a razão principal desse momento que estamos vivendo aqui. Freudianamente falando, é a fase de enamoramento. Estamos em namoro. E aí, Humberto, o que você acha dessa declaração assim freudiana, segundo o nosso presidente? Olha, muito bom. Primeiro, uma alegria muito grande estar aqui com vocês. É uma honra para nós, do Centro de Liderança Pública, poder conversar com o pessoal aqui do Rio de Janeiro, do Conselho Regional de Administração. Então, presidente Wallace, é uma satisfação conhecê-lo, estar aqui contigo e a gente poder iniciar esse namoramento. César, é uma satisfação muito grande te reencontrar e poder estar aqui contigo. E Wagner, é uma alegria te conhecer pessoalmente, né? Conhecia bastante da sua carreira política e da sua carreira pública. É uma alegria muito grande poder estar aqui contigo. Muito obrigado. Eu acho que a gente precisa desmistificar alguns pontos bastante relevantes no que diz respeito aos desafios dos gestores e, por que não, obviamente, de todos os brasileiros. E eu acho que um primeiro ponto muito significativo é enxergar e entender a importância da política nas nossas vidas enquanto cidadãos, mas também nas nossas vidas enquanto gestores, sejam gestores da iniciativa privada, sejam gestores do universo público, desmistificar aspectos essenciais para que a gente possa debater, discutir e pensar com clareza o que seria e o que pode ser um país melhor e, obviamente, um estado do Rio de Janeiro tão próspero quanto foi agora, e a gente está diante aí de uma crise, como bem disse o presidente Wallace, bastante desafiadora. Wagner Siqueira, que é um administrador aqui, um personagem na carreira do administrador aqui no Estado muito importante, ele falava sempre falou uma coisa, que era impossível dar poder, né, a um administrador e ele vamos dizer assim, se afastar da política, da realidade da política. Né, e que se não estaríamos criando uma espécie de um monstro, né? Alguém com poder se dizendo apenas técnico e descartando totalmente a prática política no bom sentido, no sentido de realização e relações sociais. Com o que o Dantas falou, Wagner, eu acho que combina com o que o nosso presidente acabou de falar. Nós estamos numa fase de enamoramento. Não há dúvida, César, não há dúvida. É uma oportunidade excelente para o Conselho cumprir um papel institucional de contribuir para um processo de mudança. O técnico puro, você tem razão, é mais perigoso do que um político demagogo e irresponsável, porque ele é um alienado com poder. Quer dizer, se você tratar a administração pública apenas como um governo de técnicos, você está cometendo um equívoco fundamental, porque ela tem
implicações e imbricações completas em relação à política. Política e administração, especialmente, também na empresa privada, mas no setor público, elas são os lados de uma moeda, lados diferentes de uma mesma moeda. Portanto, desenvolver a compreensão do papel político, estamos falando aí do melhor papel político possível, lembrando o velho Aristóteles, né, que o homem é um animal político, fundamentalmente, e ele também percorreu toda essa trajetória muito por essa perspectiva, porque o homem é um ser social também, como Platão, né? Mas ele fundamentalmente se levou pela gestão, né? Então, e nós estamos esquecendo muito isso. Quando você coloca a política só pela política em si, você cai numa politicagem, que é exatamente uma perversão do que deva ser a melhor contribuição da política. O Rio de Janeiro sofre essa dificuldade hoje, indiscutivelmente. Eu não estou me referindo a A ou B, né? Não é isso, mas estou falando que não é agora, isso vem se agravando, que redunda na crise enorme que o Estado do Rio vive e que a cidade também vive, que até pouco tempo estava fora da crise. Humberto, com essa fala do Wagner, que situa bem o papel do administrador como um agente de mudança nesse universo político, né, e principalmente num Estado em crise como o nosso, eu gostaria de ouvir um pouco sobre essa experiência desse curso de pós-graduação que você coordena em São Paulo, o MLG, com relação aos resultados, essa prática de gestão desses alunos que passaram por esse curso de pós-graduação. Eu acho que tendo em vista o ambiente que a gente está colocando aqui como o tema central da nossa conversa, acho que vale destacar 2 pontos relevantes, associados até mesmo à história do CLP, do Centro de Liderança Pública, o MOCIP, né, que já nasceu aí há um pouco mais de 10 anos. Luiz Felipe Dávila, que é um cientista político, volta de um mestrado nos Estados Unidos, em Harvard, com a sensação de que precisava habilitar políticos. Isso em 2008. As eleições estavam às portas, a eleição municipal, uma eleição significativamente importante. É a eleição que mais mobiliza candidatos, é a eleição que mais coloca pessoas em contato direto com a política. A gente, por vezes, fica olhando muito para a eleição presidencial e para as eleições estaduais e esquece das eleições municipais, onde estão em jogo quase 60 mil vagas de vereador no país inteiro. 60 mil? Cerca de 60 mil vagas para vereadores e mais de 5.570 vagas de prefeito e de vice. Então a gente está falando aí do preenchimento de aproximadamente 70 mil vagas no setor público por meio de um contrato chamado voto, né? Por meio de uma forma de contratação do servidor que é o voto. Bom, ele volta e forma um curso de mais ou menos uma semana, enfim, para formar, para habilitar, para discutir com prefeitos não apenas o caráter político das eleições, mas também o caráter técnico do que é a gestão municipal. Perceba que as duas coisas estão andando juntas. A questão da gestão municipal e a questão da política municipal. Alguns anos depois, em 2014, a gente daria início à nossa primeira experiência com um curso de pós-graduação chamado MLG, Master em Liderança em Gestão Pública. Mas perceba que coisa interessante que tem aqui. Quando eu fui convidado, e fiquei muito feliz, para dar aula no curso, me perguntaram que disciplina eu gostaria de lecionar. E eu não encontrei uma disciplina no programa e falei, gente, eu estou sentindo muita falta de política do jeito que ela é feita e precisa ser compreendida pelas pessoas. Porque a gente tem o compromisso de pensar no técnico que nós gostaríamos de formar para liderar grandes transformações para o país, mas nenhum país assiste transformações e nenhum técnico lidera transformações se ele não tiver uma habilidade política das mais expressivas. Portanto, a gente precisa entender. E aí é o que a gente chama, eu acho que esse é o segundo exemplo importante para ser dado, de eixo norteador da nossa formação de pós-graduação. Porque é justamente o eixo que vai dar o direcionamento da formação. Se eu fizer isso com a gestão, eu vou fazer isso com a política. Então, essas duas rodas, elas precisam estar alinhadas e elas precisam direcionar os indivíduos e os processos para que a gente não deixe de respeitar a política, assim como, obviamente, a gente tem sempre que considerar as características técnicas da gestão. Esse equilíbrio, né, entre técnica e gestão, me parece que é a grande dificuldade que alguns profissionais da administração encontram, né, porque criou-se, por conta das histórias políticas, principalmente no nosso Estado, como se essas duas coisas fossem separadas, fossem divorciadas.
e quando na realidade, como você falou, tem que caminhar junto. E eu faria aqui uma provocação aqui ao Wagner Siqueira, o seguinte: Wagner, na sua experiência na área pública, é possível esse caminhar juntos entre a técnica e a política? Eu acho que é inevitável. Se você quiser ter a boa política e quiser ter uma boa sociedade que avance em termos da gestão e das políticas públicas, esse casamento tem que ser permanente. Não há hipótese de você fazer só gestão dissociada da política ou só política dissociada da gestão. Os atrasos, os retrocessos que temos tido é porque temos tentado fazer uma coisa que é impossível, que é a separação. Eles são irmãos siameses, quer dizer, e também na parte da gestão. Senão não acontece, elas ficam apenas na ideia. Às vezes um governante assina um decreto e acha que aquilo está sendo tudo cumprido. E tudo volta a Dantes como quartel dos barbados. Aquilo vira... Nós somos um país de advogados incompetentes? Não diria isso. Mas, como diz o Capistrano de Abreu, né? Você só precisa de uma lei. Artigo número 1. Cumpram-se todas as leis. Artigo número 2, revogue-se todas as leis. Em contrário. Então, essa separação ela é danosa na sociedade brasileira e há momentos em que isso funcionou. Há momentos também na administração pública brasileira em que isso foi feito de uma maneira muito inteligente. Acho que é um estudo de caso, certamente deve merecer. É o governo do Juscelino, por exemplo, que ele foge dessa burocracia e foge da política com os grupos executivos, né? O cara que constrói Brasília em 3 anos, que faz o grupo executivo da indústria naval, enfim, da indústria ferroviária. Então, os 39 programas de meta do grupo foram com grupos executivos, até para transferir a capital. Era a vinculação exatamente da política, correndo paralelo a uma burocracia que era muito empedernida, muito difícil, muito burocratizada na época dele. Só para lembrar uma coisa que é importante, desculpe, tá? O orçamento na época do Juscelino, como é que ele conseguiu fazer isso? O empenho era feito na época do Juscelino no Tribunal de Contas da União. Nossa, então ele não poderia, hoje que se discute, é inacreditável. Como é que ele conseguia? Ele não podia mexer sem negociar com o Tribunal de Contas. Hoje você anula, a gente sabe nos municípios, nos estados todos, né? Você chega no final do ano, você anula os empenhos, faz uma sindicância administrativa e depois continua com 2 orçamentos. Então, é nesse sentido que estou dizendo, as questões são realmente indissociáveis. César, me permite só uma observação em relação a essa colocação que o Wagner fez, que eu acho que é muito interessante. A gente se dissocia muito da política. Inclusive, em 2016, a gente teve eleição com muita gente se dizendo não político e gestor. E depois, na eleição de 2018, a gente teve gente se elegendo se dizendo nem político nem gestor. Né? Então, mesmo quando eram. Mesmo quando eram. Mas tem um ponto desse exemplo do Juscelino que é muito importante, que é o seguinte, quer dizer, mesmo que tenha sido uma decisão que, de certa forma, isolou e deu segurança para a gestão funcionar, o que a gente precisa sempre entender é que isso é uma decisão política. Claro. E isso é muito relevante. E aí eu queria aproveitar e quebrar todos os protocolos possíveis e fazer uma pergunta para o Wagner, no seguinte sentido, quer dizer, a gente poderia dizer, olhando para a sua carreira, você já ocupou posições que são estereótipos muito bem acabados daquilo que se entende por gestão e por política. Né? Quer dizer, você já foi parlamentar, que é o espírito, de acordo com o Weber, que é tão importante para os gestores, para os administradores, para os cientistas políticos também. Enfim, né? Claro. Que é o sujeito que age guiado pela ética da convicção. Portanto, é o tipo ideal de político, de indivíduo que fala, né, do parlamento, de falar, de ser convicto a despeito disso acontecer ou não acontecer, quer dizer, de poder defender ideias. E do outro lado, existe uma carreira muito forte na ideia da gestão pública. Como é que é conviver com isso dentro da mesma personalidade? Quer dizer, tem que cumprir papéis diferentes ou uma coisa ensina muito para outra? Eu tenho muita curiosidade em relação a isso. Veja, você não pode cometer o equívoco de fazer uma ruptura quase que esquizofrênica. Eu sou ética de convicção na minha família, nas minhas relações, e sou ética de resultados, né, apenas nas relações do trabalho, ou na gestão pública, ou na política. A gente tem que fazer com que essas duas éticas atuem, uma influencie a outra. Indiscutivelmente, não há dúvida. E isso é um drama hoje do processo político brasileiro. Porque se trabalha demais a ética de resultados, resultado é conseguir o voto e não conseguir os benefícios do bem comum. E nós esquecemos o bem comum, quanto mais a gente abandona a ética de convicção. Eu gostaria de
trazer fazer uma provocação aqui com o presidente do Conselho, Wallace, que também viveu essa mesma, como diz o Wagner, essa esquizofrenia, né, de ser uma coisa uma hora, outra coisa outra hora, uma coisa é técnica, outra coisa política, pela experiência dele na área pública também, que ele foi diretor da rede ferroviária, que é uma empresa monstruosa no Brasil, e deve ter passado algumas situações... Deixa eu complementar, presidente da CBTU Nacional. Presidente da CBTU. E deve ter passado por algumas experiências assim muito interessantes entre ser técnico e ser o político. Primeiramente, César, eu diria que a gente tem que ter um viés manifestamente transgressor, no bom sentido, né? No sentido da proação e não da reação. Nesse sentido que eu coloco esse foco na transgressão. Não basta apenas ser transformador. Quando eu coloco assim, eu estou pensando no Conselho do Rio de Janeiro. Eu sempre estou, nesse momento, pensando no Conselho do Rio de Janeiro. O Conselho como um ente transformador, mas, sobretudo, para ser transformador numa fase em que vivemos nesse estado onde a carência de gestão ou de gestão temerária foi uma vigência e continua sendo uma vigência muito forte nesse estado. Então a gente tem que rupturar, e só com a transgressão. É nesse sentido que eu coloco essa postura transgressora, sempre no bom sentido, sempre de proagir, não de reagir. Então, esse papel que você coloca, e já que Wagner e Dantas também o fizeram muito bem, não há um muro. Cada vez nós vivemos uma sociedade sem muros. Então não há um muro que estabelece esse aqui é o papel do técnico, esse aqui é o papel do gestor, esse aqui é o papel do político. O gestor, ele tem que ser, acima de tudo, um político permanentemente. Ele tem que ser político permanentemente. E quanto mais ele alcança o nível de gestor, mais ele abandona a visão técnica, tecnocrática. Ele vai assumindo funções totalmente diferenciadas de um técnico. E é muito comum no Brasil também se eleva à função de gestão um competente técnico, um competente profissional técnico, e que ele não tem competência para exercitar o papel de gestor. Então você perde um bom técnico e ganha um mau gestor. Também nós estamos cheios desse tipo de profissional. Você tem um ex-bom técnico profissional e, no momento, um mau gestor. Então nós temos que saber como harmonizar, como equilibrar esses papéis, porque eles se interpenetram. Normalmente o papel do político e do gestor, eles se interpenetram. Eu não posso abrir mão da visão política no meu dia a dia aqui no Conselho. É impensável atuar divorciadamente do que acontece ao nosso derredor. E vivemos, então, numa instituição que é voltada mais solenemente, não só para a fiscalização desse legal da profissão, para gerar emprego, mas para ampliar, como eu falei anteriormente, mas para ampliar o nível de oportunidade, o nível de empregabilidade do profissional de admissão no mercado. E a gestão é essa área. E eu vejo com encantamento, com uma simpatia muito grande, esse convênio em vias de se celebrar, onde poderemos contribuir para ajudar não só a sociedade, o Estado e o próprio administrador, que vive numa sociedade onde a dor mais sentida é a falta de gestão. Então eu vejo com muita alegria esse possível momento em que seremos convenientes. Conselho do Rio, através de sua universidade corporativa, e CLP. CLP, exatamente. Dantas, uma dúvida que eu queria que você esclarecesse um pouco é o seguinte: o curso de gestão, ele é
de gestão pública que você coordena em São Paulo, você já está com a experiência de 6 turmas, né? O que, em se tratando de um curso de pós-graduação, com 400 horas, é uma, digamos assim, já é um sucesso comprovado, vamos dizer assim. Eu queria que você explicasse um pouco sobre esse conjunto de profissionais que já foram formados. Eles se compõem uma rede, eles se comunicam. Acho que essa de onde eles são? De onde eles são. Né? Eu acho que esse é o grande desafio e talvez um dos grandes diferenciais do curso. Primeiro que, para além da 6ª turma, esta última turma, que começou agora, começou em agosto, a 6ª turma, como você observou, ela teve 700 inscritos para 35 vagas. Nossa. Então a gente tem uma relação de 20 candidatos por vaga, que é algo absolutamente impensável em matéria de pós-graduação, especialização. Né? Porque se a gente ainda estivesse falando de um doutorado específico, de um mestrado estrito sensu numa universidade pública, mas a gente está falando num curso que no seu formato original, dentro do CLP, é um curso que tem um custo, né? E é um curso que é um curso de especialização. E a gente teve uma relação de 20 candidatos por vaga esse ano. Foi muito difícil, né? Escolher é excluir, já dizia um ex-governador de São Paulo chamado Mário Covas, enfim, falecido em 2001, mas escolher é excluir. Isso não é fácil. Segundo ponto muito relevante, é um curso que tem uma lógica de exercício destas 400 horas de carga horária diferente do que normalmente o mercado oferece. O mercado costuma oferecer cursos ou sábado o dia inteiro, uma vez por semana, ou terça e quinta noite, ou segunda e quarta noite, enfim. Esse curso tem por característica encontros mensais de 8 horas nas quintas, 8 horas nas sextas e 4 horas nos sábados. Portanto, eu concentro uma carga horária mensal num encontro mensal, quinta, sexta e sábado. E isso permite que eu tenha alunos, e isso é muito especial para o curso, de todos os lugares do Brasil. A gente já conseguiu nessas 6 turmas abranger 19 estados. Nenhuma turma teve até hoje menos de 13 estados representados. Esse convívio de indivíduos de diferentes realidades, por si só, se a gente não estivesse dando aula, se a gente estivesse sentado na mesa para fazer uma reunião em que cada aluno pudesse colocar ali o que ele quisesse, a gente já teria ali uma boa capacidade de resolver muitos problemas por conta das vivências e das experiências diferentes de cada um deles. Então isso também é muito especial. Esse curso tem um módulo internacional, que nas 3 primeiras edições foi realizado na Kennedy School, que é a Escola de Governo de Harvard, e atualmente é realizado na Blavatnik School, que é a Escola de Governo de Oxford, quer dizer, são universidades de ponta aí no mundo. A parceria é com o Instituto Singularidades, em São Paulo, que é uma faculdade ligada à área de pedagogia. E o mais interessante é que esse aluno, chamado de líder MLG, ao terminar o curso, ele passa a fazer parte de uma rede, e o CLP tem um setor dele, do Centro de Liderança Pública, específico para cuidar dessa rede, para colocar essas pessoas em contato, para resolver casos, para fazer viagens, para fazer formações adicionais, para pensar junto, para indicar pessoas para trabalhos diferentes, empregos, então, etc. se eu estou entendendo bem, é como se esse curso continuasse. Ele continua... Através da convivência entre os participantes. Exatamente. O intuito é mostrar que a diversidade pode fazer a diferença na lógica da formação, que a política não pode ser desprezada de maneira nenhuma na formação do gestor público, que esse gestor público pode vir de áreas das mais diferentes. Eu tenho, na turma que começou hoje, na turma que começou agora em agosto, por exemplo, eu tenho 4 prefeitos. Eu tenho uma prefeita e 3 prefeitos. Isso para nós é muito especial. Mas eu tenho secretário de educação, eu tenho secretário de planejamento, eu tenho controlador geral do município, eu tenho controlador de estado, eu tenho gente da procuradoria, eu tenho gente que é controle do judiciário. Quando eu junto essas pessoas e as faço conviver, tenho gente do segundo setor, isso é outra coisa muito importante quando a gente está num conselho regional de administração. Quem mais procura esse curso na iniciativa privada, que é muito importante, presidente, é o sujeito agente de relações governamentais das empresas. E empresas grandes precisam se organizar para se relacionarem de maneira tecnicamente muito bem realizada. Mas é interessante, você está dizendo que o setor privado procura um curso de gestão pública para melhorar a sua performance
no setor privado no relacionamento do setor privado com o setor público. Com um detalhe muito importante, César, quando a gente fala em performance, nesse caso, a gente não está falando de área comercial. Porque por vezes as pessoas podem confundir. Sim, relação com o governo. perfeito. É relação com o governo. Com o governo. Não é melhorar a venda de produtos para o setor público. Não, Isso é um curso de comércio. Eu estou falando de como aprimorar a ideia e fazer uma representação ética, correta, legal dos interesses da empresa enquanto agente de um universo, de uma realidade pública, diante do que o poder público diz. Questões de ordem tributária, questões de ordem legal, questões mais diferentes da absolutamente legítimas. Legítimas, é legítimo. É um processo democrático. E acho que esse é um fator de inovação importante num curso como esse. Exatamente. Quer dizer, Perdão. Só um exemplozinho, presidente. Por exemplo, uma das grandes reivindicações de motoristas atentos à lógica do trânsito nas cidades grandes é que os carros fortes, carros que transportam valores, param na rua, mesmo nos corredores de ônibus, para fazer o carregamento de valores, né, de dinheiro, de caixas eletrônicos, ou mesmo de pegar valores nos bancos, etc, etc, etc. Atrapalha o trânsito? Atrapalha. Mas as empresas de segurança de valores têm estudos muito bem feitos que mostram que se esses carros entrassem nos estacionamentos dessas empresas e ficassem escondidos dentro desses estacionamentos, a probabilidade deles serem assaltados aumentaria de maneira significativa. Sim. Portanto, por uma questão de segurança da sociedade, das empresas, dos indivíduos em geral, esses carros estacionam, por exemplo, em fila dupla. É um exemplo. Isso é uma questão de interesse dessa empresa de valores, que será negociado com a prefeitura, e perceba, de maneira técnica. Perfeito. Levando um estudo e dizendo, os estudos mostram que isso. Claro que existe o contraponto, porque na democracia o contraponto sempre existirá. Mas isso é muito interessante de observar. Então, esses profissionais se juntam a profissionais do terceiro setor também, para fazerem parte dessa grande rede, dessa grande formação que leva em consideração gestão e política. Bom, o presidente Wallace queria fazer Eu queria fazer uma colocação dentro do que você colocou, Dantas. O Wagner Siqueira, quando foi presidente do Conselho Federal de Administração, ele desenvolveu um projeto, dentre outros, muito interessante, na área que ele deu o título de Observatório de Egressos. Né? Que era exatamente saber onde está cada administrador hoje no mercado. Está no mercado, está fora do mercado, etc. Eu queria ilustrar isso com uma experiência que eu vivenciei quando eu fui fora do Brasil bolsista de uma instituição ligada às Nações Unidas. Ligada não, era diretamente às Nações Unidas. Então, como se houvesse um contrato psicológico firmado entre cada aluno e a instituição. Durante 5 anos, eu fui acompanhado, avaliado por relatórios muito bem formulados por essa instituição, para realmente saber onde e se exitoso ou não os conhecimentos que eu obtive no programa estavam sendo aplicados na empresa onde eu servia. Então eu respondi a esse questionário, ele era anual, e a empresa tinha sua parte também. Isso permitia-me ter mais responsabilidade com o que eu aprendi durante o curso, saber usar bem o que eu aprendi durante o curso. A instituição das Nações Unidas, ela se retroavaliava, então ela se corrigia, enfim, a partir desses relatórios. São pessoas espalhadas pelo mundo, né? E eu tenho para mim que no país, no Brasil, essa questão de avaliação é muito mal entendida, muito mal dimensionada, até pela a nossa cultura despótica latina, né? De não permitir avaliações e atitudes afins, né? Mas eu conheço aqui no Rio, não vou citar a universidade, é a única que eu conheço que tem um mestrado sobre avaliação. Eu acho a avaliação, seja de qualquer
atitude, qualquer área, muito importante para permanentemente a gente se auto-atualizar, a instituição idem. E por onde eu passei nas empresas em que eu tive a oportunidade de dirigir, eu tinha avaliação da avaliação da avaliação. Eu tinha um sistema permanente de retroavaliação. Tá? Isso me dava uma segurança muito grande do ponto de vista aonde nós estamos realmente investindo, com quem estamos investindo, que sucesso estamos tendo nesses investimentos. Seja do ponto de vista não só financeiro, mas do ponto de vista também da educação profissional, por exemplo. Né? De uma lógica de reflexão e não de Sim. punição Então, e permeação. Esse processo vira dentro da empresa, conforme eu tive experiência de conduzir, ele vira um processo permanentemente autorreflexivo. Fantástico. Eu espero que nessa nossa relação a gente caminhe mais ou menos dentro dessa linha. Que a gente possa sempre refletir sobre e avaliar. E avaliar. O presidente Wagner teve a experiência à frente do Federal de iniciar um projeto muito lindo, que é o Observatório de Agro. Você poderia falar, Wagner? Hoje está um pouco parado, né? Mas infelizmente. Mas eu quero crer que é questão de tempo. Esse projeto atende a uma necessidade enorme que o MEC exige de saber onde estão os seus alunos formados. Engenharia, medicina, em administração, etc. Nós desenvolvemos, através de sistema de Big Data, um sistema com uma empresa especialmente contratada, não era know-how do Conselho, né? Então nós temos hoje a possibilidade de saber, pelos registrados, onde eles trabalham, o que eles são, o que eles não fazem. A gente descobriu até alguns colegas, 800, de todos os registrados do Conselho, de todo o Brasil, que tinham Bolsa Família. 400 dele não mereciam ter Bolsa Família, era realmente esperto, e 400 dele, infelizmente, pessoas formadas em administração, registradas no Conselho, e que realmente estavam em situações de muita dificuldade, a ponto de recorrer à Bolsa Família. Portanto, esse projeto do MEC nunca foi viabilizado. O Conselho Federal tem isso lá hoje, está em contrato, ainda não colocou em aplicação nesse ano ainda, e faz parte. Uma administração nova quando chega, quer sempre dar o seu tom pessoal, né? Então acredito que eles vão começar com isso, porque atendem mais do que o interesse do Brasil, atende ao interesse fundamentalmente dentro do Conselho, atende ao interesse do Brasil. Porque o Brasil precisa saber onde estão seus engenheiros. Isso para a instituição de ensino, a USP não sabe onde estão os seus, que é uma certamente a grande faculdade, a grande universidade que o Brasil tem, não sabe onde estão os seus egressos. Isso é uma exigência do MEC, que o MEC não cumpre e não cobra. Mas a gente tem essa solução já, porque o sistema de Big Data, inteligência artificial, possibilita isso facilmente. Quer dizer, isso não é nem um pouco difícil. Bom, o interessante dessa história, desculpa te interromper, é como nós, por vezes, nos formamos gestores com técnicas, etc., e utilizamos dessas ferramentas no nosso cotidiano, no cotidiano dos nossos empregos, mas, por vezes, como a gente se esquece de nos tornarmos gestores de nós mesmos. Porque uma atividade dessa natureza é uma atividade, por exemplo, que exige que o sujeito, por vezes, dê informações. E dar informações não significa ser perseguido. Dar informações significa conviver em rede. É aquela história, o sujeito só vai preparar o currículo dele quando ele perde o emprego, né? Ele não vai fazer nenhuma sensação de como ele está no mercado, ele não vai conversar com ninguém que é par dele em outra instituição, ele não vai fazer nenhum benchmark, ele não vai fazer nada disso. Quer dizer, a gente precisa cuidar disso. Claro que se o Conselho cuida, se a faculdade que a gente estudou cuida, se o Ministério da Educação cuida, mas nós também precisamos ter em mente que nós precisamos cuidar de nós mesmos, até porque quanto mais nós nos cuidarmos, maior a probabilidade de nós nos ajudarmos, nós pensarmos juntos, termos essa visão de corpo no sentido positivo. Né? Bom, eu acho que essa conversa duraria umas 3 horas, porque cada vez que um fala, a observação que eu faço é que cada vez que um fala, inicia um novo tema. Né? E como a gente tem a limitação do tempo, eu gostaria de informar aos registrados no Conselho que esse encontro está sendo um passo importante, né, para a gente, através da Universidade Corporativa, a gente começar a desenvolver produtos novos, possibilidades novas para os administradores que vão ter
condições de desenvolver novas habilidades e, fundamentalmente, como nós estamos falando de gestão pública, é a possibilidade da gente começar um caminho para a melhoria da gestão pública no nosso estado do Rio. Agradeço a todos, muito obrigado.